A jornalista Thaís Oyama acaba de publicar uma coluna bomba que está mexendo com o mundo político brasileiro. O título é direto: A situação de Alexandre de Moraes no STF se tornou insustentável. E o mais importante, Lula decidiu soltar a mão do ministro. Depois de anos como aliado, parceiro e escudo, o presidente está se distanciando publicamente de Moraes. Hoje eu vou explicar com calma, passo a passo, as 3 principais razões que levaram Lula a tomar essa decisão. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade sem filtro. Já deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos começar pela introdução da própria coluna. Thaís Oyama afirma que a situação de Alexandre de Moraes se tornou insustentável. Não é mais possível defender o ministro como antes. Lula, que sempre foi visto como parceiro de Moraes, resolveu soltar a mão dele publicamente. Isso não é um detalhe, isso é um terremoto político. Agora vamos à linha do tempo dos principais eventos e declarações que mostram esse rompimento. No início do vídeo, a própria coluna já indica que o cenário é grave. Lula faz críticas diretas a Alexandre de Moraes, algo que ele evitava há muito tempo. A pressão do governador Ronaldo Caiado força Lula a se posicionar. E, por fim, informações sigilosas da Polícia Federal apontam para investigações graves que podem mudar tudo. Vamos agora aos 3 motivos principais que explicam por que Lula decidiu soltar a mão de Alexandre de Moraes. Eu vou detalhar cada um deles com calma para você entender o tamanho da crise. Primeiro motivo: desgaste eleitoral e rejeição pública de Alexandre de Moraes. O ministro está extremamente queimado na opinião pública. O caso Banco Master e outras denúncias recentes pesaram muito. A imagem de Alexandre de Moraes, que antes era de defensor da democracia, hoje é vista por grande parte da população como de alguém que extrapolou os limites. Lula, que é um político extremamente esperto, sabe que defender publicamente um ministro com rejeição alta pode custar caro nas urnas. Por isso, ele opta por se afastar. Não é mais conveniente politicamente ficar ao lado de Moraes. Isso mostra que, para Lula, a sobrevivência eleitoral vem sempre em primeiro lugar. Segundo motivo: pressão política e estratégia eleitoral. Aqui entra um ponto delicado. Flávio e Bolsonaro evitam criticar diretamente o STF para não sofrer retaliações. Eles sabem do poder institucional que Alexandre de Moraes ainda exerce, especialmente em temas de inelegibilidade e cassação de mandatos. Mas a pressão externa cresceu. O governador Ronaldo Caiado criticou duramente Moraes e forçou o Lula a se manifestar. Lula não podia ficar calado, porque isso enfraqueceria sua posição política. Então ele resolveu cobrar explicações públicas e criticar o enriquecimento do ministro. Esse movimento é estratégico. Lula tenta preservar sua base eleitoral sem entrar em confronto direto com o STF. É um jogo de equilíbrio, mas que mostra o quanto a situação de Moraes se deteriorou. Terceiro motivo: investigações policiais graves que estão por vir. Esse é o motivo mais explosivo. De acordo com informações sigilosas da Polícia Federal, há fatos graves contra Alexandre de Moraes que ainda serão divulgados. Essas investigações tornam a defesa do ministro praticamente impossível. Por isso, Lula decidiu se afastar antes que o escândalo exploda. E não é só Lula. Aliados históricos de Moraes, como o ministro Gilmar Mendes, agora ficam em silêncio. Jornalistas e veículos que antes o defendiam incondicionalmente começam a questionar sua conduta e exigem explicações. Isso mostra que o ambiente mudou completamente. O que era apoio total virou distância estratégica. Um ponto que merece destaque adicional é o simbolismo dessa ruptura. Durante anos, Alexandre de Moraes foi tratado como um dos principais pilares de sustentação do governo Lula. Agora, o próprio presidente faz críticas diretas ao enriquecimento do ministro. Isso não é um simples desentendimento. É um sinal claro de que o custo político de continuar defendendo Moraes se tornou alto demais. Outro aspecto importante é o medo que ainda existe. Mesmo soltando a mão de Moraes, Lula continuam pisando em ovos quando o assunto é o STF. Eles evitam confrontos diretos porque sabem que o ministro ainda possui instrumentos poderosos que podem afetar candidaturas e processos eleitorais. Essa cautela revela o quanto o poder de Alexandre de Moraes ainda assusta o establishment político. Além disso, o silêncio de Gilmar Mendes é extremamente revelador.
Gilmar, que sempre foi um dos maiores defensores de Moraes, agora prefere ficar calado. Isso indica que até dentro do próprio Supremo, o isolamento de Moraes está crescendo. Quando aliados históricos começam a se afastar, o sinal de alerta fica vermelho. A imprensa também mudou de tom. Veículos e jornalistas que antes endeusavam Alexandre de Moraes agora começam a cobrar explicações e questionar suas decisões. Essa mudança no ambiente midiático é um dos termômetros mais claros de que a situação do ministro se deteriorou de forma acelerada. Por fim, é preciso lembrar que a política brasileira é cíclica e cruel. Hoje, Lula solta a mão de Moraes para preservar sua própria imagem e suas chances eleitorais. Amanhã, dependendo do desenrolar das investigações, outros atores podem fazer o mesmo movimento. O que estamos vendo é um clássico exemplo de como o poder se reorganiza quando o custo político de uma aliança se torna insustentável. Vamos retomar a tabela de motivos para fixar bem na sua cabeça. Motivo 1. Desgaste político e popularidade. Alexandre de Moraes está queimado por causa do caso Banco Master e outras denúncias. Lula não quer carregar esse peso eleitoral. Motivo 2. Pressão política e estratégia eleitoral. Lula e Flávio evitam confrontar o STF diretamente, mas a pressão de Caiado obriga Lula a se posicionar. É uma manobra para preservar candidaturas. Motivo 3. Investigações policiais graves. A PF tem informações sigilosas que podem revelar fatos muito graves. Isso explica o silêncio de Gilmar Mendes e o distanciamento da imprensa antes aliada. Esses três motivos juntos mostram um cenário de crise profunda para Alexandre de Moraes. Ele, que era visto como intocável, agora enfrenta isolamento político, rejeição popular e investigações que podem complicar ainda mais sua situação. Destaques e insights importantes que precisamos reforçar. O desgaste de Moraes é real e visível. O escândalo do Banco Master comprometeu gravemente sua imagem. A relação Lula-Moraes, que parecia inabalável, agora está rachada. Lula cobra explicações e critica o enriquecimento do ministro. Há medo político. Lula e Flávio sabem do poder de Moraes e evitam confronto direto para não sofrer retaliações eleitorais. A pressão do governador Caiado foi decisiva para forçar Lula a se posicionar. As investigações da PF são o ponto mais preocupante. Quando esses fatos vierem à tona, a defesa de Moraes pode se tornar impraticável. O silêncio de Gilmar Mendes e o questionamento da imprensa mostram que até os aliados históricos estão recuando. Lula decidiu soltar a mão de Alexandre de Moraes por 3 razões claras: desgaste eleitoral, pressão política e investigações graves que estão por vir. A coluna de Thaís Oyama revela um cenário de isolamento e crise para o ministro. O que era parceria virou distância estratégica. Isso mostra como a política brasileira é volátil e como até os mais poderosos podem cair quando a opinião pública e as investigações se voltam contra eles. O que você acha dessa movimentação? Acha que Lula realmente está rompendo com Moraes ou é só uma estratégia temporária? E o que você espera que aconteça quando as investigações da PF forem divulgadas? Se você chegou até o final, parabéns pela paciência e pelo interesse em entender a política de verdade. Já deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você acredita que Lula realmente soltou a mão de Alexandre de Moraes? Qual dos 3 motivos você acha mais grave? Se inscreva no canal Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise sem filtro. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder.